Querido, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia já comigo. Bíblia, falei até Bíblia. Êxodo capítulo 25. Existem algumas mensagens que são muito o fundamento da nossa casa, da nossa família espiritual. E a princípio a ideia era compartilhar essas mensagens, pelo menos boa parte delas, todo ano. E por algum motivo eu até me assustei quando vi hoje, mas faz quase 3 anos que eu preguei essa série de mensagens, mas esse é um dos nossos fundamentos. Então eu começo hoje uma série de 3 mensagens chamada A Cultura da Mesa. E eu quero que você vá comigo então para Êxodo capítulo 25, a partir do versículo 23. E o texto começa dizendo assim: faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura, revista de ouro puro, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as nos 4 cantos dela, onde estão os seus 4 pés. As argolas devem ser presas próximas da borda, para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira de acácia, revestindo-as de ouro. Com elas se carregará a mesa. Faça de ouro puro os seus pratos e os recipientes para incenso, e as suas tigelas e as bacias, nas quais derramam as ofertas de bebidas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Queridos, quando a gente olha para a Bíblia, a palavra mesa é mencionada mais de 100 vezes nas Escrituras. Mas a primeira vez que a palavra mesa aparece é nesse texto, com Deus dizendo para Moisés: faça uma mesa. Isso é muito significativo, porque o Gênesis é o livro da queda, é o livro da quebra da comunhão de Deus com o homem, é o livro que fala do afastamento de Deus do homem, mas o Êxodo é o livro da reconciliação. Então, depois de uma quebra de comunhão, no Êxodo, Deus chama Moisés para um lugar de intimidade. A Bíblia fala que Deus leva Moisés para dentro da nuvem, e você não precisa abrir, mas lá em Êxodo 33:11, a Bíblia diz: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Então, existe uma restauração aqui da comunhão com Deus, e isso é representado através de uma mesa posta. Queridos, o meu objetivo com essas 3 mensagens é mostrar para você que a essência do cristianismo, ela é relacional. Se a gente tira a questão relacional do cristianismo, ele é inexistente. A gente precisa negar a ênfase elementar do cristianismo. O cristianismo fala de Deus criando o homem para se relacionar com ele, o desejo de Deus de habitar no meio do seu povo e ter um relacionamento com ele e ter uma família. Mas não só isso, mas Deus mostra também o desejo que nós tenhamos comunhão com ele, ele conosco e nós uns com os outros. E eu sei que pode parecer muito elementar, mas muitas vezes a gente tem uma imagem assim quase mística dessa comunhão do corpo de Cristo. E eu quero construir com vocês, em 3 mensagens aqui, como se a gente não entender essa essência relacional, a gente não sabe o que é cristianismo. Então Deus manda aqui preparar uma mesa dentro da sua casa. Eu não vou voltar nisso, mas Deus manda preparar um santuário para ele, e Deus fala: olha, dentro desse santuário, dentro dessa casa que você vai fazer para mim, você vai preparar uma mesa de pães para o sacerdote.
E cada detalhe dessa mesa, como a gente leu no texto, foi desenhado por Deus. Essa mesa é tão importante para Deus que Deus não deixa margem para a criatividade do homem. Então Deus diz, você vai usar essa madeira, você vai cobrir de ouro desse jeito, ela vai ter esse tamanho, a borda vai ser dessa forma. Deus dá todos os detalhes, porque isso é importante para Deus. E exatamente do outro lado da mesa, Deus manda colocar um candelabro de ouro que deveria estar sempre aceso, iluminando essa mesa o tempo todo. E quando a gente olha para as Escrituras, fica muito fácil perceber que essa mesa era tão importante para Deus, porque em primeiro lugar ela é uma simbologia profética, ela é uma figura do próprio Messias, do próprio Senhor Jesus, né? A Bíblia vai apresentar Jesus depois como o pão da vida. Então Deus nos prepara uma mesa e nos oferece Jesus como o pão da vida. E aquela mesa apontava para Jesus, apontava para a ceia, como eu quero mostrar para você. Deus está com essa mesa dizendo, vocês vão ser participantes da vida de Deus, vocês vão ser participantes do corpo e do sangue de Jesus. Essa mesa simboliza a vida de Deus em nós. Você não precisa abrir também para a gente não se demorar, mas em Êxodo 37:16, a palavra do Senhor diz assim: também fez de ouro puro utensílios que deveriam estar sobre a mesa, e seus pratos e seus recipientes para incenso, suas jarras e suas taças, em que eram oferecidas as ofertas de libação. Oferta de libação é qualquer oferta que fosse líquida. Então nessa mesa a Bíblia fala que existiam os pães, existiam incenso, que são uma figura bíblica da intercessão, da oração e da adoração. E a Bíblia fala desses jarros, onde havia a oferta líquida. A oferta líquida ela poderia ser basicamente duas coisas: óleo ou vinho. Só que a Bíblia fala de jarras com taças. Então, queridos, é muito difícil a gente não ir para o raciocínio lógico de que nessa mesa tinha então pão, incenso e vinho. Uma clara referência à ceia. E esses pães que eram apresentados diante de Deus, eles são chamados na Bíblia por 3 nomes diferentes. Então eles são chamados de pães da proposição, né? Pão da proposição fala em você propor alguma coisa para Deus. Então o pão da proposição era um pão que era proposto, oferecido, né? Então a Bíblia chama também de pão de Deus. Então é muito interessante, porque Deus fala assim: vocês vão fazer esse santuário para mim, vocês vão fazer uma mesa, e vocês vão colocar nessa mesa 12 pães, representando cada uma das 12 tribos. Com isso Deus está dizendo: vocês vão fazer a mesa e vocês vão oferecer o pão para mim. Mas isso mexe com o meu coração, porque logo depois que o sacerdote apresenta os pães, Deus fala assim: agora o sacerdote pode comer do pão junto comigo. Então Deus fala: você me traz pão, mas depois Deus diz: coma o pão junto comigo. Então isso é um claro convite, querido, ao relacionamento, né? A presença de Deus. O pão é chamado também de pão contínuo, porque existem vários textos que falam disso, porque Deus diz: ó, esse pão precisa estar sempre fresco, disponível, a mesa precisa estar sempre posta e pronta, não vai haver fome, não vai haver falta de pão. Então a mesa, ela faz parte da essência do cristianismo. A mesa ela faz parte da cultura do cristianismo, porque o cristianismo é totalmente relacional. O cristianismo fala da construção de uma família, né? E isso é muito especial, porque o único Deus completo em si mesmo decidiu ter uma família de muitos filhos. O Deus que se fez homem, mas que come à mesa com seus amigos, que lava os pés dos seus amigos, que parte o pão com as suas mãos, tudo isso está falando de um relacionamento próximo e real. Quando a gente olha para a oração sacerdotal de Jesus, que é a última oração que Jesus faz com os seus discípulos, ou pelos seus discípulos, antes de ser crucificado,
esse teor relacional do que Jesus está construindo fica muito claro. Eu quero que você abra esse texto comigo, João 17. João capítulo 17, a gente vai ler a partir do versículo 20. Então, depois de Jesus cear com seus amigos, Jesus ora da seguinte forma: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Gente, isso aqui acaba com toda a ideia de uma estrutura religiosa, empresarial, mas fala de um relacionamento íntimo, claro, de amizade, de amor, de família. Deus não quer só se relacionar conosco, mas Ele quer que a gente tenha comunhão uns com os outros, e toda a Bíblia fala disso. E a mesa fala exatamente disso, né? Quando Jesus quer ensinar a seus discípulos, antes de fazer essa oração, então olha que interessante, isso era uma prática muito comum na forma que Jesus se movia. Jesus tem essa oração é uma comissão para a igreja, é uma bênção para a igreja, é uma orientação para o seu povo, mas Jesus só faz essa oração depois que Ele chama seus discípulos para a mesa. Ele lava os pés dos discípulos e Ele serve eles com a própria mão. Então existe um princípio da mesa, né? Jesus vai reforçar isso em Lucas 22, 20, quando Jesus fala sobre a ceia, Ele diz, façam isso em memória de mim. Jesus está dizendo, essa ceia aqui não é só essa vez, vocês devem tomar o exemplo, vocês devem trazer outras pessoas para a mesa, vocês devem repetir isso. Ele está dizendo, não esqueça, repitam, continuem. Paulo vai completar isso, Paulo vai dizer, olha, todas as vezes que nós ceamos, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, nós fazemos isso em memória do Senhor, e Ele está dizendo, vocês devem continuar fazendo isso, vocês vão fazer isso mesa após mesa, pão após pão, cálice após cálice, vez após vez, até que Ele venha. E o grande erro que a gente pode cometer em relação à ceia, e a gente tem duas outras mensagens que falam só sobre isso, é deixar de entender o real significado da ceia. Para mim, uma das coisas que nos leva a ter um diagnóstico sobre como a igreja perdeu a compreensão da comunhão e do que é o corpo de Cristo, é como a gente distorce, por exemplo, a ideia de discernir o corpo. Então a Bíblia fala que aquele que come e bebe do pão indignamente será réu de juízo. A Bíblia, Paulo vai falar, alguns entre vocês estão doentes, outros até morreram, dormiram. E a maioria, querido, das igrejas interpreta isso como, comer indignamente é comer porque eu tenho um pecado, então eu sou indigno. Mas quando a gente olha do que Paulo está falando, é completamente diferente disso. Então, no capítulo 1 Coríntios 11, 29, você não precisa abrir, Paulo vai dizer, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Agora, qual era o contexto aqui? O que era não discernir o corpo?
E a resposta está no próprio texto, e esse eu quero que você leia comigo, 1 Coríntios capítulo 11. Primeira Coríntios capítulo 11, versículo 17, é o contexto em que Paulo está falando sobre comer sem discernir o corpo. E Paulo começa a dizer assim, então ele está falando para os coríntios, deixa eu só trazer uma breve introdução aqui. Além da ceia que era praticada nas casas, os cristãos se reuniam para reuniões maiores de ceia. Então, onde a igreja se reunia numa quantidade maior de pessoas, num lugar maior, e isso era uma espécie de uma festa chamada Festa Ágape ou Festa do Amor. E olha o que Paulo diz que estava acontecendo nessas reuniões. 1 Coríntios 11, 17. Entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, então era essa reunião maior, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Por quê? Porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa aonde comer? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente não. Então olha só o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, vocês estão fazendo essas festas que deveriam ser uma festa comemorando a comunhão que nós temos no corpo de Cristo e no nome de Jesus, mas vocês fazem essas reuniões e a verdade é que cada um está preocupado com o seu. Vocês não esperam uns pelos outros, enquanto uns se fartam, outros ficam com fome. E isso fala muito da diferença social, porque as pessoas levavam sua comida, quem tinha levava boa comida e tinha gente que não tinha nada. E o que Paulo está dizendo é, quando nós estamos juntos, nós comemos todos a mesma coisa. Nós dividimos a mesma mesa, mas ele está dizendo, olha, enquanto uns se fartam, outros vão embora com fome. Vocês não esperam uns pelos outros. Paulo diz, alguns de vocês chegam a ficar bêbados na ceia. Olha que loucura, né, gente? E ele diz, olha, no meio de vocês há divisões, rixas, não há comunhão, não tem cuidado mútuo, e isso não representa um corpo, muito menos o corpo de Cristo. Então, quando Paulo fala de não discernir o corpo, o que ele está dizendo é o seguinte, quando vocês sentam à mesa para cear e celebrar o sacrifício de Jesus, essa mesa deveria ser uma expressão de unidade, amor e cuidado mútuo, pois vocês celebram o fato de vocês terem unidade no mesmo corpo e fazerem parte da mesma família. E ele está dizendo, mas o que eu vejo é que quando vocês se reúnem, o que acontece é divisão, egoísmo, egocentrismo, glutonaria, bebedice, embriaguez, desamor. E o que Paulo está dizendo, vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. Isso não é o corpo de Cristo. E isso é condenável. Vocês não podem fazer uma reunião para celebrar a comunhão que vocês têm em Jesus sem ter comunhão. Vocês não podem fazer uma reunião para celebrar amor e não ter amor. Então o que Paulo está dizendo? Jesus não está nessa mesa com vocês. Jesus não está participando dessa ceia. Essa ceia não é a ceia do Senhor. E o pão que vocês têm comido não é o pão da presença. Por quê? Porque Jesus não está aí no meio de vocês. Isso é comer sem discernir o corpo. Então o que Jesus está propondo para nós, o que Deus propõe para nós, é não só que haja pão, mas que Ele esteja presente para dividir esse pão conosco. Você já percebeu que o convite de Jesus para a igreja é um convite para a mesa? Você nem precisa abrir, é um texto muito conhecido, Apocalipse 3:20 diz assim, eis que estou à porta e bato.
Se alguém me ouvir e abrir a porta, o que eu vou fazer? Eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E eu gostaria de falar rapidamente agora sobre cada um desses pães. E eu gostaria de começar pelos pães da proposição. Eu quero que você vá comigo para Marcos capítulo 2, versículo 25. Marcos capítulo 2, versículo 25. A Bíblia está falando sobre algo que Davi fez aqui. E a Bíblia diz assim: mas ele lhes respondeu. Então olha só, Jesus está pegando aqui a atitude de Davi como uma referência de uma atitude correta. Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi? Quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e o deu também aos homens que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então só vamos entender, Davi estava fugindo de Saul aqui. Você conhece o contexto. E Davi começa a juntar vários homens consigo, e Davi começa a formar um exército. Mas Davi está fugindo nesse momento, e ele e seus homens estão morrendo de fome. E eles chegam até o sacerdote Abiatar, e eles chegam para o sacerdote, Davi chega e fala: você tem alguma coisa para eu comer e meus homens comerem? E esse sacerdote fala: Davi, eu não tenho nada aqui para comer, a não ser os pães da proposição, que eram os pães que eram oferecidos para Deus no tabernáculo. Só que esses pães não podiam ser comidos por ninguém, a não ser pelo sacerdote. Agora Jesus está usando isso como uma referência. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: não olhe só para a lei, mas entenda o princípio por trás. Jesus está usando isso para fazer uma referência sobre o sábado, e aí ele vai dizer: vocês estão adorando mais o sábado do que a Deus. Ele está dizendo, o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. E ele faz uma comparação com aquilo que Davi fez. Ele está dizendo: olha, o pão da presença era para o sumo sacerdote, mas quando Davi e seus homens estavam morrendo de fome, Davi comeu os pães da proposição. Então esse texto é muito singular, porque mostra Davi numa situação de fome, de necessidade. Eu não vou ler os textos, mas 1 Samuel 22:10, Davi não simplesmente entra no tabernáculo e rouba os pães, mas ele chega para o sacerdote e pede: você tem alguma coisa para eu comer? O sacerdote diz: eu não tenho nada para te dar. E aí ele fala: eu só tenho os pães da proposição. E aí o Davi diz: eu não posso comer esses pães com os meus homens. E aí o sacerdote diz para ele: deixa eu consultar a Deus, para ver se Deus me permite entregar esses pães para você. E aí a Bíblia diz que o sacerdote consulta o Senhor, Deus autoriza o sacerdote ao dar os pães para Davi, o sacerdote dá os pães para Davi, e Davi come com seus homens. Agora, por que isso é tão importante? Porque Saul foi rejeitado por Deus. Deus diz para ele assim, Samuel diz na verdade: olha, você agiu como um louco diante de Deus, Deus tirou de você o reinado, escolheu um melhor que você, e nunca mais ninguém da sua casa vai ocupar esse lugar. Só que Samuel diz isso para Saul, quando Saul tinha feito algo muito semelhante com aquilo que Deus fez, que foi fazer uma coisa que só o sacerdote podia fazer. Qual era a outra coisa que só o sacerdote podia fazer? Só o sacerdote podia oferecer alguma coisa diretamente a Deus. Então, se você queria fazer uma oferta para Deus, oferecer um animal, um bolo, um sacrifício, você não podia fazer isso diretamente a Deus. O que se fazia? Você levava isso para o sacerdote, e o sacerdote apresentava diante de Deus. Só que Saul fez isso, e o dia que ele fez isso, Deus usa Samuel para dizer:
hoje eu risquei você. Você não vai ser mais rei e ninguém mais da sua descendência. Agora, qual é a diferença do que Saul fez e que Davi fez? Eu quero que você vá comigo para 1 Samuel, capítulo 13. Gente, eu vou pedir uma ajuda para vocês com as crianças, os pais, porque o TDAH aqui começa a pipocar. Eu já não dormi. Aí o TDAH fica puxando. 1 Samuel capítulo 13, a partir do versículo 11. Então olha só, vamos só trazer o contexto. Saul venceu uma batalha. E aí o povo chega para Saul e fala assim, vamos oferecer um sacrifício a Deus. Samuel fala, olhem, eu não lembro mais, a gente vai ler no texto, acho que são 3 dias. Samuel diz, Samuel era o sacerdote. Em 3 dias eu chego e a gente oferece o sacrifício. Só que Samuel demorou um pouquinho. E aí os homens falaram, a gente não vai sacrificar o Senhor? E aí o que Saul faz? Não vou eu mesmo sacrificar. Então ele pega e faz o sacrifício que só o sacerdote podia fazer. Logo depois que eles terminam o sacrifício, Samuel chega. E aí Samuel chega e fala para ele, cara, o que você fez? E ele tenta justificar isso. Então vamos ler o texto. 1 Samuel 13, 11. Samuel perguntou, Samuel tinha acabado de chegar, quando ele tinha acabado de fazer o sacrifício. Que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul, procedesses neciamente, outra versão vai dizer loucamente, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o seu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Agora olha só, vamos entender. Davi fez algo que só o sacerdote podia fazer, e Jesus elogia ele. Saul fez algo que só o sacerdote podia fazer, e Deus rejeitou ele. Qual é a diferença? A diferença está aqui. Vai comigo para 1 Samuel, capítulo 15, versículo 27. Primeiro Samuel 15, 27, a palavra do Senhor diz assim: virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto. Isso aqui é depois que ele diz, o Senhor te rejeitou. E aí Samuel está saindo e Saul segura ele pelo manto. E esse se rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Podia ter dormido sem essa, né? Já estava tudo estragado, ele conseguiu piorar ainda. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul, pequei, honra-me porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor, o teu Deus. Então olha a diferença da atitude dos dois. Em primeiro lugar, Davi não comeu o pão da presença sem pedir para o sacerdote primeiro e pedir a aprovação de Deus. Segundo lugar, o que Davi queria? Davi queria matar sua fome e matar a fome dos seus soldados. Existia um desejo ali de preservar a vida dos homens que estavam com ele, de ter comunhão, de cuidar daquelas pessoas. Ou seja, Davi queria dar de comer para aqueles homens. Então ele tinha um sentimento em relação àquilo, uma motivação que não era egoísta.
Ele está dizendo para os sacerdotes: eu preciso dar comida para esses homens que são fiéis comigo. Agora Saul proíbe os homens de comerem enquanto os inimigos não fossem vencidos. Olha a diferença dos dois. A Bíblia vai dizer, eu não vou ler o texto com você, em 1 Samuel 14, 24, a Bíblia diz que os homens de Saul, os soldados dele, estavam famintos e exaustos. E aí Saul chega para eles e diz assim: eu amaldiçoo aquele que comer antes da gente não vencer nossos inimigos. Você está entendendo que a grande diferença dos dois aqui era a motivação do coração? Saul só pensava em si mesmo, no que ele queria. Samuel está dizendo para ele: Deus te rejeitou, você fez o que você não deveria, você agiu de forma louca e Deus tirou de você o reino. Aí ele agarra Samuel pela roupa, rasga a roupa e ele fala assim: beleza, mas desce comigo só para os homens acharem que está tudo bem entre nós. Então para ele a rejeição de Deus não importava, o que ele estava preocupado era com a sua imagem. E mesmo diante da rejeição de Deus, ele queria que aparecesse para as pessoas que estava tudo bem. Qual é a diferença de Davi e Saul? A motivação do coração. Depois a Bíblia fala do pão de Deus, né? Então, como eu disse, eles não eram somente o pão que o homem oferecia para Deus, mas Deus fala assim: entregue esses pães para mim. Quando o homem entrega, Deus fala: agora come comigo. Você vai comer esse pão na minha presença. Ele é o pão de Deus. Deus deu para o homem e agora Deus fala: agora eu chamo você para comer o meu pão. Um dos salmos mais conhecidos, talvez o mais conhecido que exista, é o Salmo 23, você conhece, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Depois ele vai dizer assim: preparas-me uma mesa diante dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi estava falando de uma coisa que era muito comum aqui na antiguidade. Então, na cultura do Oriente Médio, as pessoas que eram mais abastadas frequentemente faziam banquetes para os seus amigos. Então essas pessoas faziam um trajeto no deserto longe, né, para chegar no acampamento de outra pessoa. Agora você imagina o calor do deserto, a areia, o pó e o vento. É normal a pele ficar muito ressecada a ponto de partir. Então quando você fazia um banquete para os seus inimigos, a primeira coisa que você fazia quando esse homem chegava na sua tenda era ungir a testa dele com óleo. Por quê? Porque a testa, além de hidratar a pele, perfumar a pele, dava um aspecto melhor ao rosto. Então quando Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. Ele está dizendo assim: o meu Deus é aquele que faz um banquete para mim e me prepara uma mesa. Quando ele diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, era muito comum também, quando existia uma guerra entre dois povos. Você vencia o outro povo, você pegava os líderes dessa nação que foi vencida, você fazia um banquete com a comida dessas pessoas e você amarrava essas pessoas diante da mesa para verem você comer. Então a comparação que Davi está fazendo é assim: o meu Deus é aquele que unge a minha cabeça com óleo, cuida de mim, mas Ele me prepara um banquete diante dos meus inimigos. Deus é aquele que luta as minhas batalhas. Ele não só me leva a vencer, mas Ele me prepara um banquete diante daqueles que tentaram me destruir. Você entende que tudo isso, querido, fala de relacionamento. Depois a Bíblia vai falar do pão contínuo. Isso vai falar em Números, em Crônicas, né? Então eu disse já, essa mesa Deus dar uma ordem para que sempre ela estivesse posta, nunca faltasse o pão da presença de Deus. Eu quero que você vá comigo agora para o Evangelho de João, capítulo 6. Versículo 33.
Olha que coisa maravilhosa, isso é o que a gente chama na teologia da revelação progressiva de Deus. Deus vai nos ensinando várias coisas, e a soma disso representa uma verdade só e um entendimento só. Então em João 6,33, a palavra do Senhor diz assim: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então o Antigo Testamento vai chamar os pães da presença do pão de Deus, mas aqui no Novo Testamento, o que a Bíblia está dizendo, aquele pão da presença, lá do Antigo Testamento, apontava para Jesus. Ele é o nosso pão da presença, e a presença dele nunca vai nos faltar, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O Senhor nos garante a presença contínua de Jesus. Quando a gente olha para a grande comissão, você não precisa abrir, Mateus 28, 19 e 20 diz assim: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que lhes tenho ordenado. Veja, só um destaque: a grande comissão não é pregar o evangelho, isso é metade da grande comissão, mas a grande comissão é pregar o evangelho e fazer discípulos, e discípulos são feitos na mesa. E depois ele continua, e a promessa de Jesus para aqueles que anunciam o evangelho e formam discípulos: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como isso era feito, como a igreja se movia, como homens comuns eram transformados em discípulos. Vou responder para você. Atos capítulo 2, versículo 44. Isso é um resumo do que era a igreja, de como era a vida da igreja, de como a igreja primitiva vivia e se movia. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum, eles partiam o pão de casa em casa, eles faziam as refeições juntos de forma simples, e Jesus estava sempre com eles. A igreja primitiva nasceu, cresceu e se moveu em torno da mesa. Então existe, querido, um princípio bíblico da mesa. Uma das coisas que mais mexe comigo é que Jesus, na sua última ceia, eu sempre fico pensando nisso. Jesus estava andando com aqueles homens há 3 anos e meio, Jesus mudou a história deles, eles andavam juntos, eles partilhavam a mesma casa juntos, eles estavam na mesa sempre juntos, e aí Jesus sabe que é a última noite dele como homem, junto dos discípulos. Jesus logo depois disso, seria morto. Agora, eu fico pensando, se eu soubesse que é meu último dia de vida, o que eu faria? Eu pensei em 1 milhão de coisas, mas Jesus, o Messias, o Deus encarnado, está no seu último dia como homem na terra. E ele decide fazer uma coisa muito especial com esse último dia, com esse último tempo. O que ele faz? Ele lava os pés dos discípulos. Ele passa a maior parte na mesa. João capítulo 13 a 17 é a conversa mais longa de Jesus registrada com os discípulos. Jesus gasta quase toda a noite na mesa com esses homens. É isso que Jesus escolhe para esse último dia. E é muito interessante porque Jesus está lavando os pés dos discípulos, e isso era uma coisa tão degradante. Eu acho que você sabe esse contexto, mas de qualquer forma, se alguém
tinha uma dívida muito grande com você e não podia pagar, era muito comum que essa pessoa te pagasse se tornando seu escravo. É claro que o conceito de escravo é bem diferente do que a gente tem hoje, né? Porque o escravo era alguém que te servia, que tinha comida, que tinha alimento, mas que estava te servindo com o seu trabalho para pagar uma dívida. Dentro da casa de um hebreu, de um judeu, mesmo o dono da casa, onde aquele cara estava servindo ele com um escravo, se esse escravo fosse outro judeu, ele nunca deixaria esse judeu lavar o pé dele. As pessoas suavam demais, o suor juntava, né, com a sandália, a areia, aquela... Então você imagina o caos disso. Não tinha desodorante aerosol para o pé, era aquele queijo provolone, né? Então era uma função humilhante. Então, se eu era o dono de uma casa, eu tinha um escravo, quando eu chegasse em casa, eu não ia deixar esse escravo lavar meu pé, se ele fosse judeu, a não ser que ele fosse de outros povos. Mas Jesus, ele amarra uma toalha na cintura e ele lava os pés dos discípulos. E aí ele chega para Pedro, e eu morro de rir, cara, Pedro é muito engraçado. Eu adoro esse texto, toda vez que eu leio eu dou risada. Porque Jesus vai lavando os pés dos discípulos quando vai lavar o pé de Pedro. Pedro era muito espiritual. Ele fala: jamais, Senhor, me lavará os pés. E aí Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, burrão, fala: então lava o pé, a cabeça, o corpo, sanguíneo, né? Mas é muito forte isso, porque o que Jesus está fazendo, entenda que esse contexto soma todas essas coisas: o lava-pés, a mesa com a ceia, uma conversa muito longa, e a oração da crucificação, e a oração de Jesus, de João 17, falando sobre comunhão. Jesus está ceando com os discípulos e ele está mudando a história. Ele está dizendo: esqueça aquela ceia do Êxodo, ela só apontava para isso que a gente está fazendo agora, e vocês vão repetir isso constantemente. E Jesus vai dizer: olha, eu estou lavando o pé de vocês. E ele diz: qual é o maior no rei? Qual é o maior? O que serve ou o que é servido? Os discípulos dizem: o que é servido. E Jesus diz: mas no meu reino não vai ser assim. O maior é aquele que serve. E Jesus está dizendo: vocês vão continuar isso, vocês vão tomar esse exemplo. Aí quando ele chega para Pedro e fala: vou lavar seu pé, e Pedro diz: de jeito nenhum. Jesus diz para ele: Pedro, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: Pedro, eu estou te ensinando isso há 3 anos e meio, princípio de serviço, de comunhão, de amor, do que é o ser maior no reino. Se você não entender isso aqui, você não entendeu nada. Então, esse é o meu sentimento ao compartilhar esse princípio da mesa e de comunhão. A gente pode estar na igreja todo domingo, você pode estar numa casa, se reunindo, você pode entregar seu dízimo, você pode bater palma na adoração. Se você não tem relacionamento íntimo e profundo, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Você precisa descobrir ainda o que é o cristianismo. Não, mas eu sou fiel, eu tenho uma vida santa, eu faço um devocional, eu sou fiel nos dízimos. Pedro fazia um monte de coisa. Mas Jesus fala: se você não entender isso aqui, você não entendeu nada. Se a gente não entender a essência relacional do cristianismo, nós não entendemos nada. Um pouquinho para frente, nessa mesma mesa, João 15:15, Jesus vai fazer uma das declarações, para mim, mais importantes do Novo Testamento, e que nos levam a entender o tipo de relacionamento que o Senhor quer ter conosco, e que Ele quer que nós tenhamos uns com os outros. Jesus chega para os discípulos e fala assim: eu já não chamo de servos, mas vocês são meus amigos. E querido, nessa mesma mesa, Jesus faz uma promessa para eles, e é outra das coisas que mexe demais com o meu coração. Você não precisa ler. Mateus 26:29.
Jesus estava ali completando esse processo da vida dele como homem, o Deus que se tornou homem, que se esvaziou da sua divindade para aprender por meio daquilo que sofreu, aprender a obediência por aquilo que sofreu, se tornar o autor da salvação, ser crucificado. Aí Jesus, logo depois da morte, ia se assentar à destra do Pai. É o momento de vitória, da entrada de Jesus nos céus, depois da encarnação de Jesus. Mas Jesus olha para os seus discípulos nessa ceia e ele diz: eu faço uma promessa, eu não vou mais tomar do fruto da videira até que vocês estejam comigo no meu reino. O vinho na Bíblia fala sempre de um sentido de festa, de alegria, mas Jesus está dizendo: apesar de depois desse tempo aqui, eu entrar de forma triunfante no céu, para sentar à destra do Pai, nessa festa, eu não vou tomar vinho. Por quê? Porque eu vou esperar vocês. Por quê? Porque o vinho, a alegria, a celebração só faz sentido quando há comunhão, só faz sentido na mesa, só faz sentido se eu estiver junto com vocês. Então, apesar desse momento ser tão importante, eu não vou tomar do fruto da videira até que vocês estejam comigo. Querido, isso é muito significativo. Quando a gente olha para aquilo que é a igreja, e eu entendo que o Senhor quer nos levar a um retorno à simplicidade do que é ser igreja, a gente precisa entender melhor o que é o corpo de Cristo, né? Que esse corpo é um organismo vivo. E é por isso que o nome Cornerstone é tão importante para a gente, porque isso fala não só da revelação que nós temos de Jesus, de quem Jesus é, mas também da revelação de quem é a igreja. Então, Jesus é o centro, o fundamento, a sustentação, a pedra angular, aonde a igreja é edificada. A igreja é um organismo vivo, centrado em Jesus. Jesus é a cabeça de um corpo e é tudo sobre Jesus. Por isso que existe uma declaração de fé de quem nós somos, e nós dizemos: olha, nós somos pedras vivas que unidos edificamos uma casa espiritual onde o fundamento de sustentação é Cristo, e por meio de quem nós oferecemos o nosso sacerdócio santo e oferecemos sacrifícios agradáveis a Deus. Isso é o que 1 Pedro 2:4-6 fala, e para mim isso aqui é a essência do que é ser igreja. Eu quero que você leia esse texto comigo, eu já estou caminhando para o fim. 1 Pedro, capítulo 2. Se alguém não sabe, a palavra cornerstone significa pedra angular ou pedra de esquina. E nós escolhemos esse nome aqui para a nossa família por causa desse texto. Olha o que Pedro diz aqui, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. À medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Então, na medida que nós nos aproximamos de Jesus como pedras vivas, unidos, nós edificamos uma casa espiritual onde Deus habita. Mais uma vez, Deus prepara uma mesa para a gente. Ele chama a si mesmo do pão vivo que desceu do céu. Ele é esse pão que Deus oferece para nós, como ofereceu para os sacerdotes no tabernáculo. E tudo aponta para Jesus, para o nosso relacionamento com Jesus, nosso relacionamento com Deus, e sim, o nosso relacionamento uns com os outros. Isso é ser igreja.
Ser igreja fala do nosso relacionamento com Jesus, com Deus e uns com os outros. Irmão, não se engane. A gente pode ter uma estrutura de igreja, onde você tem igreja nas casas e mesmo assim não ter comunhão. Você pode estar numa família espiritual, numa comunidade onde as casas são a essência. Você pode ir até nessas reuniões e não ter comunhão. Isso não é cristianismo. Cristianismo é misturar a vida, é se envolver um com a vida do outro. A Bíblia fala dos entranháveis afetos, aquilo que vem das entranhas, a gente mistura a nossa vida. Então, a gente precisa voltar à essência de algumas coisas. A gente transformou uma vida relacional, onde a gente estava na casa um do outro, partindo pão, cuidando um do outro, a uma reunião extremamente formal no domingo. Isso não é igreja. Semana que vem eu acho que a gente não está aqui, mas nos outros 2 domingos eu vou continuar compartilhando essa mensagem com você. Eu quero que você abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos pela verdade da tua palavra. O Senhor nos ensina a verdade, é necessário que nós demos uma resposta a ela, Senhor. O que eu te peço é que teu Espírito Santo torne essa palavra viva, ativa, que ela entre como uma espada no nosso coração, Senhor. Que nós possamos ser feridos com a verdade do Evangelho, com a verdade essencial. Isso não é uma grande revelação, não é algo profundo, mas isso fala da essência do Evangelho. Tudo começa por aqui, Deus. Nos ajuda a nos arrependermos e voltarmos para esse lugar básico de essência, Senhor. Nos convence da verdade e que haja uma decisão firme no nosso coração, porque tanto o relacionamento contigo como o relacionamento uns com os outros é uma decisão. Ele é trabalhoso, ele demanda tempo, ele exige compromisso, aliança. Mas sem essas coisas, qualquer cristianismo ele é falso, ele é manco. E nós queremos viver a verdadeira essência, Senhor, daquilo que o Senhor trouxe para nós. Nos ajuda, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus te abençoe. Que você tenha uma semana abençoada. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja com você, com a sua casa, com a sua família. E é isso. Deus te abençoe.